Eu já com 6 aninhos, eu já aqui na minha comunidade, aqui na favela do Praia do Pinto, eu já não podia jogar com meninos da minha idade, porque ninguém queria jogar comigo. Então eu tinha que jogar com meninos de 11, 12 anos. E eu já comecei a perceber, né, não só eu como os meus tios, minha mãe, meu pai, que eu era diferente. Por ser canhoto, foi muito perceptível que eu iria, sim, de alguma forma, jogar profissionalmente. E foi isso que aconteceu. As pessoas ficavam até um pouco assustadas, como eu, na minha idade, já conseguia fazer aquilo com a bola, né? E foi dessa maneira. O incêndio impactou em todos os sentidos para mim, porque eu já era jogador do Flamengo na época, né? Já era jogador de futebol de salão. Então, mais ou menos com 8 anos, realmente aconteceu esse incêndio. Era uma área muito nobre, até hoje, né? Muito nobre. E os prédios da Cidade Alta, Cidade de Deus, Manguinhos, Bangu, já estavam prontas as casas para que nós pudéssemos já fazer a transição. Mas ninguém gostaria de sair do Leblon, né? Minha mãe trabalhava aqui. Aliás, foram milhares de pessoas prejudicadas e mortas com esse incêndio criminoso, né? E realmente me marcou muito, porque eu me afastei do Flamengo, porque eu fui para a Cidade Alta, né? Em Cordovil é muito longe. E eu simplesmente desapareci do clube, né? Isso me impactou muito. Ficou muito difícil para mim vir treinar. Mas para mim foi um combustível também para que meu olho ficasse vermelho, para que eu pudesse, né, pegar um trem, pegar 2 ônibus para chegar aqui no clube. Eu era vendedor de amendoim aqui com meus 6, 7 anos, aqui na porta do clube, e eu também lavava carros, né? Era flanelinha. Tomava conta de carros e era vendedor de amendoim. Tinha a minha latinha que a minha avó fez para mim. Eu via os meninos passarem segunda, quarta e sexta de branquinhos. Todas as crianças entravam de branquinho para treinar, eu ficava prestando atenção naquilo. E como minha avó era costureira, um dia eu falei, vó, eu quero entrar no Flamengo. A senhora faz uma calção, camisa e uma meia branca para mim? Aí minha avó falou, assim que tiver uns retalhos sobrando, eu faço. Aí foi o que aconteceu. Uma semana ela fez a meia, calção e a camisa branca para mim. E foi aí que eu me meti no meio das crianças e entrei também. Entrei também como se fosse sócio. E aí foi essa história. E aí fui lá, me apresentei ao seu Rui e ao seu Guilherme. E eles deixaram eu treinar, né? Entrei no finalzinho, mas quando eu entrei, já entrei diferente, já canhoto, já dominando, já fazendo os gols. E aí fui aprovado, né? Bem, juntamente com o Adílio também, que era eu sempre ouvia falar nele, tem um neguinho na cruzada. Desculpe a palavra, mas era essa, né? Um neguinho chamado Adílio que joga mais que você. E aquilo ali me deixava, eu quero saber quem é, né? Foi marcado uma pelada aqui em frente ao clube, ali ao lado do André Morroá, a escola que nós estudávamos. E foi marcada essa pelada para do Pinto contra a Cruzada São Sebastião. Foi aí que, quando ele dominou a bola, eu falei, meu Deus, que é isso? E aí surgiu essa amizade até hoje gigantesca. Eu, na época, já com 7 anos, já era jogador do Flamengo, de futebol de salão. E foi aí que eu convidei ele para vir para o clube, né? Não éramos sócios, eu pulava o muro e convidei ele também para pular o muro comigo. E pulamos o muro, eu apresentei ele ao seu Guilherme e ao seu Rui, que eram os diretores do futebol de salão. E eles ficaram impressionados e fizemos, por 2, 3 anos, grandes ataques no futebol de salão. Jogamos na seleção também, infantil. E o que me marcou mais foi uma pessoa chamada, até me emociono dele, é porque o seu Jorge Lau, ele sempre foi um futurista. Tanto é o Ninho do Urubu, ele comprou aquele terreno.
Eu não tinha tempo de sair de Cordovil, eu estudava no Castelo, no Senac, eu ia a Cordovil para almoçar, para pegar um trem, 2 ônibus para chegar no clube. O treino começava às 2h30. E eu não conseguia chegar. E por muitas vezes eu ia da escola, do Castelo, direto para cá sem alimentação. E chegava aqui, é claro que eu fraquejava, né, sem comer. E o seu Jorge Elal, isso me emociona muito, eu agradeço ele até hoje, ele notou essa minha carência de alimentação, ele comprou para mim, lá para minha favela, uma geladeira, ele deu, né? Uma geladeira, um liquidificador e um fogão. Foi o que me ajudou a me alimentar, porque nós não tínhamos isso no barraco. E eu agradeço, seu Jorge, o senhor, todos os gols que eu fiz, os meus passes, todos os meus passes na minha vida, os meus gols, foram para o senhor. Porque o senhor foi tudo para mim e para os meus amigos. Cara, não tem como não me emocionar com essa passagem, entendeu? E ele foi tudo, não só para mim, para Zico, para Dílio, para Júnior, Andrade, tudo. Esse foi o cara, entendeu? Seu Jorge Elal. Eu vim uma semana antes desse jogo, num domingo, teve um Fla-Flu no Maracanã, e eu vim para ver o jogo do Flamengo. E eu ia de geral e pulava para as cadeiras. Era muito fácil, é muito perto. E eu sempre fiz isso. Pagava geral e pulava para a cadeira. Nisso domingo, Fla-Flu, a polícia me pegou e me bateu muito. Inclusive, eu fui para o juizado de menores, na época. Hoje é GCRIM, né? Mas fiquei de um juizado de menores nesse domingo. E esse rapaz que me bateu, esse policial, eu marquei muito o rosto dele. E nesse jogo contra a Juventus, eu entrei no intervalo do jogo, eu entrei em campo, esse policial estava dentro do campo com aqueles cachorros. Quando eu entrei em campo, eu percebi que esse policial que me bateu, eu fui na direção dele. Falei, o senhor lembra que você, naquele Fla-Flu, você bateu no adolescente, aqui que ele tentou pular para a cadeira? Eu falei, eu lembro, eu estava olhando aquele garoto há muito tempo. Eu falei, era eu, cara. Era eu. Eu falei, hoje você não pode me bater, que eu sou um jogador profissional. Eu era muito criança, tinha 16 anos. E eu entrei nesse jogo, esse é o Jobert que me colocou, eu entrei assim, voando. O seu Jobert, ele foi, como foi o seu Jorge Elal fora de campo, o seu Jobert foi o meu pai. Eu agradeço até hoje. Nós íamos jogar contra o Fortaleza, jogamos contra o Ceará, nós estávamos em Fortaleza, no time principal estava na praia. Eu lembro que estava eu, Zico, Júnior, Cantarelli, não lembro. E essa notícia deu numa rádio, assim, porque o rádio antigamente ficava, é um alto-falante que ficava nos coqueiros, assim, deu lá a notícia, foi quando nós recebemos essa notícia da morte do meu irmão, Geraldo Cleófas Dias Alves. Eu acho que se ele fosse vivo, aquele time nosso ia jogar com 12, porque não tinha que arrumar um espaço para ele. Eu nunca vi um jogador tão habilidoso na minha vida. Eu entrei nesse jogo, eu e a Dílio, sempre eu e a Dílio, né? Eu entrei nesse jogo, já estava 2-0, e o que me marcou muito nesse jogo, Roger, foi que um cara que eu respeitava muito estava na seleção, que era o Carlos Alberto Torres. E eu muito jovem, e ele já com idade. E isso me podou para que eu pudesse encarar ele de uma vez, entendeu? Então, esse jogo me marcou muito porque eu tocava a bola para o lado, eu não consegui encarar aquele mito, por respeito. Eu não poderia encarar um cara que já podia fazer 40 anos e eu com 18 anos. Entendeu? Então eu me contive. Trabalhei, pedi ao capitão Cláudio Coutinho desculpas e falou, ok, eu trabalhei muita bola, não fui uma vez em cima dele, não dava. Porque eu fui à Olimpíada em 76 e eu tive muito bem. Não ganhamos, né, ficamos em 4º lugar, porque na época a Olimpíada era amadora e os times, Alemanha, as duas Alemanha, a Rússia, a Polônia, jogavam com o mesmo time que jogava a Olimpíada, entendeu? Então nós chegamos até
no limite, mas depois pegamos time já profissional, inclusive a Alemanha tinha sido campeã. Eu voltei e o seu Frano era o treinador e me deu algumas oportunidades, mas não me firmei como titular. E aí fui emprestado por América e depois fui para o Clube de Remo, foi quando eu ganhei a bola de prata e eu voltei para o Flamengo. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do Flamengo. Porque, Roger, na época, o Campeonato Carioca era mais importante que o brasileiro. O brasileiro, sim, mas o Carioca era pesado. Né? Botafogo, Vasco, Fluminense, os times pequeno aspas, né? Então, para mim, era muito importante ganhar o Carioca. Nós ganhamos 2 vezes, o que é ótimo. Se tivesse mais 3, nós iríamos ganhar novamente. Nós fomos tricampeões, não desmerecendo, muito pelo contrário, esse time de hoje é fantástico. Mas o futebol atual, a diferença é absurda. Nós não tínhamos um CT, todos foram muito importantes, mas eram muito normais. Se me desculpe a minha... Não é nem falta de simplicidade, porque nós ganhávamos tudo, cara. Uma vez Flamengo até... É até engraçado, Roger, porque tem que sair alguém para Pelé jogar. O Zico malandramente deu a 10 para ele, foi para 9, malandro, tô dentro. Andrade, meu parceiro de história, falou Pelé na cabeça de área, tô dentro. E aí foi apertando, ficou para mim, pro Tito, pro Adílio. Alguém tinha que sair. Aí esse capitão Coutinho propositalmente botou um coletivo, tudo armado. O zagueiro Manguito, que era o nosso zagueiro, Manguito, você tem que chegar alguém, tem que tirar alguém. E o Manguito, infelizmente, na dividida, pá, no Adílio. Mas não houve nada, né? Adílio caiu no chão, já entraram os 2 massagistas gigantes aquele, engessaram o Adílio ali no campo mesmo, pediu uma bota, pá, pá. E aí o Adílio ficou de fora. Pelo brilhar, seja na terra. Foi incrível, né? Porque eu fui para a concentração, ansioso para conhecer o Pelé. Meu ídolo é o Garrincha. Mas conhecer o Pelé também ia ser fantástico, né? Meus ídolos é Garrincha, Zico e Pelé. E aí, por coincidência, na concentração, e não chegava, eu fui para o meu quarto dormir. E aí, de madrugada, estou vendo alguém chegar lá, né? Alguém entrou, deitou na cama do lado, tudo bem. Aí, de manhã, eu acordei, Pelé do meu lado no quarto. Olha, foi incrível, foi super emocionante. Conversei muito com ele, agradeci muito. Mas ele, como é um cara malandro, ele sabia que eu que acionava os atacantes, ele ficou de propósito, né? Pediu muito, Júlio, me acha no jogo, por favor. Tentei muito, mas não consegui. Flamengo, sempre Flamengo. Eu acho que ele ficou muito emocionado lá no vestiário. Ele estava bem emocionado, porque ele tinha parado de jogar, né? Participou da palestra. Eu lembro que eu estava do lado dele, porque a 10 e a 11 é um do lado do outro dentro do vestiário. Entendeu? Os armários ficavam... Eu vi que ele, assim, ele já é um cara muito emotivo, mas eu vi que ele, quando ele botou para o aquecimento o manto, ele ficou bem emocionado. E lá dentro do campo ele estava muito emocionado também. Você imagina aquele garoto, né, Roger, que vendia amendoim na porta do clube, ter feito ataque com eu, Pelé e Zico. Isso acho que é impagável. Foi incrível. Eu achei que ele foi correto ali, porque ele não vinha jogando há muito tempo, ele poderia ter perdido pênalti. Tá o João Leite lá, goleiro de seleção. Acho que o João pegaria o pênalti dele. Acho que ele foi correto, foi político, foi esperto. E deixou para o Galo bater. Tanto é que o Galo bate forte, né? Ele não coloca, o João chegou na bola. Então acho que o Pelé foi pontual, foi corretíssimo. Não acho que a necessidade de pintar o pavão, né? Ele já está todo colorido, não há necessidade de mais cores. Ele foi correto. Sempre amado, mais cotado do Flamengo. É o Aires. Sabe aquele dia que você sai, tropeça e cai e tem dia que dá tudo certo na sua vida?
Então foi o que aconteceu com o Alves, que era um belo de lateral direito. Entrei até preocupado com ele. O capitão pediu, pô, cara, cuida dele, que ele vai para frente, os gols do Atlético sai tudo pelo lado direito. E eu entrei preocupado com ele. E quando eu entrei, senti que ele estava mais preocupado comigo, foi o que eu comecei a me soltar. E eu acredito. Sabe, eu estava daquele jeito, não tinha tomado meu Gadernal. Sabe que tomar o Gadernal. Eu acho propositalmente o doutor Taradão deu meu calmante e eu fiquei daquele jeito. Foi mesmo uma loucura. Carpegiani, Júlio César. Vai fugindo o Júlio César pela meia esquerda, Alves. Procura chegar junto com o ponteiro esquerdo do Flamengo. Grande lance de Júlio César entre as pernas. Mais uma finta desconcertante do ponteiro esquerdo do Júlio César. Uma finta típica de futebol de salão, num espaço de 30 centímetros. Grande jogada. Júlio César. Ele, Alves. Levou a marcação de Alves, vai bem para a grande área, cruzamento forte. Gol de Zico para o Flamengo. No cruzamento sensacional. Como um ponta tem que ser ponta. Procurando a finta, indo para a linha de fundo. Repare bem, ganhando o lance, acreditando. Batendo quase que a meia altura com força. É aquele detalhe, bateu, entrou. Lá estava Zico. Júlio César. Está numa noite inspiradíssima o ponteiro esquerdo do Flamengo. Vai para Júlio César. Júnior. Júlio César. O torcedor gosta, é claro. Tá dando tudo certo. Boa tabela, foi derrubado sem bola pelo ponteiro Pedrinho. Esse jogador, o Júlio César, já está merecendo há muito tempo uma marcação especial por parte da defesa do Atlético. Ou pelo menos uma cobertura sobre a sua marcação. Esse para mim foi o gol mais bonito que eu fiz na minha vida. Tem umas histórias legais desse torneio. Eu levei a defesa do Barcelona toda, goleiro, e entrei andando, pra você ver. O time era de outro planeta mesmo. E o Capitão Cláudio, com o time, malandramente, tinha muito Black Power no time. Você vê aí, Adílio, Andrade, inverteu as camisas, velho. Júlio jogou com a 9, o Andrade já foi com a 2, Toninho Baiano jogou de 7. Então, entramos no campo com as camisas invertidas, cara. Então, quando os caras se ligaram, já não tinha mais tempo. Já estavam tomados de 2-0, parece que foi 2 ou 3-0, não sei quando acabou o jogo. Coincidentemente, nesse ano de 80, tinha um rapaz aqui que estava, Uri Geller, né? Ele estava aqui entortando talheres, e fazendo se era mágica, se era, não sei. E eu, coincidentemente, eu estava lá embaixo também entortando pessoas, corpos. Então, parece que foi o Valdir Amaral, o Jorge Cury, que esse apelido entrou perfeitamente. Tanto é que o meu filho hoje, o segundo nome, ele é Henrique Geller. Inclusive já conversei com o Uri Geller lá, que ele é um árabe, parece um israelense, eu não sei. E ele se sente muito orgulhoso. Meu filho tem o nome dele. E o meu apelido também. E o Zico, eu lembro, rapaz, o Zico entrou, não sei como é que ele jogou aquele jogo, ele estava com um estiramento aqui, ator. Eu também não joguei, estava uma lesão muito grande no tornozelo, mas fiz o tratamento, fui para dentro do campo. Esse jogo tem uma coisa de espírito aí, se você começar a ver o jogo, tem uma... Cara, acho que a seleção brasileira estava ali dentro.
Zé Cerezo, Éder, olha, a seleção toda estava ali. Tínhamos que ganhar. E começou com o Andrade, aquela roubada de bola, como sempre, Andrade rouba a bola com uma pinça, né? Você vê que ele nunca fez falta em ninguém, ele rouba a bola, Zico, Carcará para dentro. Né? Aí o Rei empata. Pô, jogo louco, cara. Jogo louco, mas não, eu sentia dentro do campo, apesar da torcida estar muito calada, tinha mais de 200 mil pessoas no campo, eu acho, que o gol ia sair a qualquer momento. E aquele gol não ia sair porque eu estou atrás do Nunes gritando toca, toca e vai para a área. Ele não tocou. Ele deu aquele drible maravilhoso no Silvestre e fez o gol. Ali desabou o Maracanã, não sei como não caiu. Foi uma coisa incrível. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O que eu mais respeitava, difícil assim, né? O Edivaldo Fluminense, desde a época de Dende Leite, né? Nós nos encontrávamos. Esse era um belo lateral direito. Já me conhecia, apesar de fazer ele sofrer muito desde a categoria de base, ele também me fez sofrer bastante. Mas o Cavalo foi o cara assim que conseguiu marcar justamente. Porque a maioria dos laterais era na violência, e violência para um favelado é o combustível. Então as pessoas não entendiam que a violência me dobrava. O Edivaldo sabia disso, então ele jogava na bola, era um lateral super habilidoso e entendia também. Tanto é que jogou a Copa do Mundo, jogou na seleção, né? Mas o lateral assim que mais me marcou. Hoje eu me arrependo, às vezes também não me arrependo muito, porque foi uma época que eu tive a oportunidade de comprar um apartamento, uma casa para minha mãe tirar lá da favela. Uma casa com torneira e água, né? Então, o Zico também tinha que renovar o contrato, o Flamengo não tinha condições de renovar com ele. Então, a minha ida para a Argentina ajudou a todo mundo, né? Eu consegui comprar um apartamento para minha mãe na Vila da Penha, com água. O Flamengo conseguiu renovar com o Zico e deu tudo certo. O Lico entrou também, que era um belo de jogador, né? Entrou do lado esquerdo. E o Flamengo ganhou tudo. Eu poderia ter continuado, mas não sei se eu ia dar esse presente para ela. Né? Fui para o Talheres, o seu Menotti me convocou para a Seleção das Américas. E ele me viu jogar. O seu Menotti vivia aqui, esse Flamengo, jogo do Pelé, o seu Menotti veio. Ficou impressionado como eu joguei e me levou para a Argentina. Eu fui jogar no Talheres, que ele é de Córdoba. Foi a maior fase da minha vida. Eu joguei mais bola que no Flamengo. Ganhei a Estrela de Ouro. Ia jogar a Copa do Mundo de 82 pela Argentina. O seu Menotti insistia para que o Maradona fizesse o ataque da Argentina. Eu cheguei a ser, diria argentino, né? Como é que é o nome? Naturalizado. Mas tive a infelicidade de me machucar e aí não pude jogar o Mundial. Nós temos trabalho social aqui, nós temos hoje, chegaram mais alguns, né? Nós temos hoje 3 ou 4 gerações, são os dinossauros, o Rex, e vem até os dinossauros pequenininhos. Já encontramos ídolos caminhando pelas ruas. E nossa função aqui dentro é tentar resgatar essa galera, poder colocá-los no avião novamente, voltar às origens, dar alegrias, porque quando a luz apaga, Roger, a luz apaga é duro. E a pessoa fica nesse buraco. E o Flamácia é justamente para isso, para que eles voltem a jogar futebol, desde a época da Patrícia, que nos abriu esse caminho, aí passou por seu Bandeira, por seu Landinho agora, o Márcio Braga, enfim, agradecimento a todos eles por ter aberto. E hoje o Flamácia aqui é uma instituição, o símbolo do Flamácia também está agregado ao símbolo do Flamengo. Eu e a Dili estamos aqui comandando aspas, né? Mas abraçando a rapaziada, esperando. Precisou, estamos aqui.
para a gente voltar a sorrir novamente. Uma coisa que me marcou muito, semana passada eu estava caminhando na rua e um senhor ajoelhou no meu pé, cara. Quer dizer, isso para mim não é meu motivo de orgulho, não. Mas quando aquele senhor ajoelhou nos meus pés, me agradecendo, pô, isso me pegou muito pesado, sabe? Pegou muito pesado para mim. Porque a gente não tem ideia o que a gente fez, porque para mim era muito normal, isso foi muito normal, foram muitas coisas juntas e que sucederam títulos e caiu na normalidade. Hoje em dia eu vejo como foi importante. Então quando eu estava caminhando ali em Copacabana e o senhor me abraçou e foi isso aí, eu não deixei, isso me deixa muito agradecido a Deus, né, por ter me dado essa saúde. E, caraca, como foi importante isso tudo ter acontecido, porque eu não fui um goleador, eu não fui um marcador, eu simplesmente coloquei lá dentro do campo o que eu tinha, que eram os dribles, isso virou, isso multiplicou, triplicou, isso, sabe? Eu hei de ser, é o meu maior prazer. Gente, falar do Flamengo não se emocionar é muito difícil. O Flamengo é minha mãe, Dona Carmen, e o Flamengo são... Flamengo, cara, tudo que eu tenho, independente se é muito ou é pouco, tudo foi o Flamengo que me deu tudo. Oportunidade de trabalho. Voltei para o clube agora, depois de tantos anos, voltei para o clube, estou aqui há 13 anos. Tudo que eu consegui na minha vida, inclusive a torneira com água para a Dona Carmen, foi devido ao meu vermelho e preto, a minha paixão, a minha vida. Eu tinha que vender amendoim na porta do Flamengo. Eu tinha que tomar conta de carro na porta do Flamengo. Eu tinha que pular o muro no muro do Flamengo. E estou aqui até hoje. Muito obrigado, meu Flamengo, por tudo. Pelo amor, pelo carinho, a minha preocupação. Por ter me dado um lar, para mim e para meus filhos. É isso. Muito obrigado mesmo. Vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Zico. Tem condição sim, tá certo, bandeira do outro lado. Júlio César, olha o pé esquerdo. Gol do Flamengo, Júlio César numa bomba sensacional. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra.